Olá, galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo saudável, né? Seguro em casa. Eu sou Carol Mardol, professora de Hatha Yoga e meditação do espaço do corpo à plenitude. E vamos dar sequência ao nosso programa de meditação Todos contra o Medo e a Ansiedade. Galera, hoje nós vamos falar. Eu passei para vocês vários exercícios de respiração para auxiliar, né? O aquietar da mente, o trazer a mente para aqui e agora, para que possamos prosseguir falando mais sobre yoga, né? E nós vamos começar falando, gente, sobre a sequência, os 8 passos, né, do yoga, para que nós possamos alcançar o samadhi, a plenitude, o encontro, né? A libertação da consciência, o encontro com nós mesmos, com o divino. Esses 8 passos, Patanjali não os fez aleatoriamente, tá? Esses oito passos são caminhos que começam desde yamas e niyamas, que são preceitos, que nós vamos começar falando sobre isso hoje. Depois sobre os asanas, pranayamas, e o processo até chegar à meditação, né? Os passos até chegar à meditação, que é o Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, tá? Então, galera, o que são esses yamas e niyamas? Tô aqui acariciando o Obi-Wan, que hoje quis ficar com a gente. O que são esses yamas e niyamas? Os yamas e niyamas são conceitos éticos, tá? Morais. Ah, são mandamentos? Não. Não são mandamentos, né? São sim conceitos éticos para que nós possamos nos livrar ainda mais do sofrimento. Porque, galera, pensa bem, quando nós estamos ancorados, presos, né, a uma ação inadequada, seja para nós mesmos, que para o meio, a gente sofre, tá? A gente sofre. E é por isso que Patanjali começa desde lá, dessa autoobservação, né, de como nós estamos nos posicionando com o externo e com nós mesmos. Muitas atitudes, né, causam sofrimentos. Como está o nosso mental? Como a gente quer chegar lá no Samadhi se a gente não está se observando, observando as nossas atitudes, os nossos passos no aqui e agora, né? Antes da gente começar a praticar os asanas, para dar aquela acalmada na nossa agitação cotidiana, né? Principalmente hoje, no século 21, porque nós estamos falando de séculos e séculos atrás, e eles já estavam preocupados, pensando na agitação deles naquele tempo lá, né? E Patanjali traçou esse método, digamos assim, né? Escreveu, prescreveu essa cura maravilhosa, essa medicina com os 8 passos, que é o yoga, que é uma das partes do yoga, né? A mais importante que a gente conhece aqui no Ocidente e que foi difundida para nós com tanto amor e carinho aí pelos mestres Yogananda, Vivekananda e tantos outros, não é verdade? Então vamos lá, gente, vamos começar falando sobre os niyamas. Os niyamas, gente, são condutas. Os yamas não, mentira, vamos falar dos yamas primeiro, tá? Até virei aqui minha colinha. Os yamas são, sim, aspectos éticos, né? É um abster-se de alguma coisa. Aspectos éticos que vão nos trabalhar dentro do externo. Uma postura ética nossa, como a gente se coloca no externo, tá? E ele fala de abstenções, abster-se de quê? De violência, mentiras, apropriação indevida, apego e cobiça, tá bom? Eles são 5, seja os yamas e os niyamas, eles são 5. Os 5 yamas são o ahimsa, o satya, o asteya, o brahmacharya e o aparigraha. Hoje nós vamos falar de ahimsa, tá? Que é o primeiro yama aí proposto para nós e que é o mais difundido, né, no meio holístico, no meio do yoga, porque se trata da não violência.
Essa não violência, embora ela seja voltada sempre para o não comer carne, não se alimentar dos animais, não matar, né? Essa não violência não se trata só disso, tá? A não violência, ela tem que ser não violência verbal, de atitudes, claro, de ação, e também mental, ok? Como é isso? Gente, a não violência, digamos, a Monja Coen uma vez falou uma coisa que eu gostei muito. Ela dizia, se você não come carne, né, mas julga seu colega, se sente melhor do que o outro porque você não come carne, então é melhor você comer. Falou do jeitinho dela. Por que isso? Porque o pensamento já tá violento. Nossa, aquela pessoa come carne. O julgar já é muito violento. Então a gente tem que abster, gente, da violência primeiro no mental. Sabe? Para depois levar isso para ação. Pensamento precede a ação. Ok? E sim, não ser violento, não matar, né? O que a gente vê aí na indústria da carne, que é tão assim, agressiva a natureza. E é por isso que muitos se tornaram veganos, né? Se abstendo, inclusive, de derivados, né? Do leite, dessa exploração animal. Que mais que a gente pode falar? E a violência verbal? Gente, olha, uma agressão verbal muitas vezes maltrata mais, machuca mais, leva muito mais tempo para curar do que uma agressão física. E vamos lembrar que a agressão física, ela precede a mental, a verbal, até chegar na mão, no tapa, na briga física. Então essa não violência, essa proposta do Ahimsa, ela é muito séria pra gente pensar e trabalhar, tá? Então a gente tem que se auto-observar, é um exercício diário, não é coisa de um outro dia, tá todo mundo santo, ninguém pensou violentamente, né? Eu falo que para mim é muito complicado, muitos professores, muitos outros mestres citam o trânsito. Para mim é muito complicado a situação política, né? Você não ficar com raiva, assim, sabe? É muito complicado pra gente. E então a gente, é um exercício diário, manter a mente não violenta, em paz, seja no trânsito, seja na política, seja com o vizinho, seja com o colega de trabalho, seja com os animais, seja com a natureza e com tudo ao nosso redor. Lembrando que quando a gente trata bem o outro, a gente está se tratando bem também, né? Porque a gente não fere o outro sem sentir dor. Tá bom? Muito obrigada a todos. Amanhã nós vamos falar sobre Satya e vamos passar essa semana falando sobre os yamas, para entrar com niyamas semana que vem, tá? Um beijo para vocês, galera. Abençoado seja, meditem sobre isso e namastê.